Olá, tudo bem, né? Estamos de volta, certo? No nosso estudo, ouvindo a voz de Deus. Como é que você está? Está bem, graças a Deus. Vamos começar hoje o quinto estudo. Fé, arrependimento e confissão, né? Então vamos orar, pedindo a Deus aí a orientação da sua palavra, porque é importante a gente orar para que assim o Espírito Santo ele nos revele, certo? A sua verdade para nós. Então oremos. Querido Pai que está no céu, louvado seja teu nome. Que o Senhor, nesse momento, nos abençoe e abra nossa mente, nosso entendimento para ouvir a Tua palavra. Abençoe essa pessoa que está no seu lar, no seu conforto, que ela possa, Deus, dar ouvido à voz do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. O quinto estudo, ele fala sobre fé, arrependimento e confissão, né? Se você tiver alguma dúvida, certo? Você entra em contato conosco, aí deixa seu número, sua pergunta, e aí iremos, no possível, do nosso conhecimento, iremos responder a sua pergunta, certo? Mas, tem um psicólogo que ele disse que visitou um hospital, certo? De psiquiátrico, e o diretor do hospital fez a seguinte pergunta a ele: se a metade das pessoas que estavam ali, doentes, acreditasse e cresce no perdão, ela poderia voltar para casa. Porque o perdão, certo? É o remédio de muitos males, né? As pessoas estão muito doentes por questão psicológica. E ali, ele disse isso: se muitos acreditassem no perdão, poderiam voltar para casa. E o que é fé? O que é arrependimento? E o que é confissão? Você acredita na sua fé, você tem fé. Nós acreditamos que todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em alguma coisa, né? Ou em algo, não é isso? Mas você acredita em quê? A sua fé. Acredita em quê? Né? Então, e o que é a fé? O que é o que você tem de fé? Vamos ver. Aqui no livro de Hebreus, certo? Abra a sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, verso do 1 ao 6, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fato que se não vê. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo aprovado a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também, mesmo depois da morte, ainda fala. E o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Interessante, né? Um exemplo: o nosso cérebro a gente não consegue ver, não é isso? Mas sabemos que ele existe. O vento a gente não vê, mas a gente sente, né? O amor a gente não vê, mas a gente sente. Então, são coisas que existem, mas que não vê. Deus é da mesma forma. Deus, ele existe, nós sentimos, a gente vê as maravilhas dele, vê a proteção, né? A gente consegue enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida e por isso que ele existe. E aí a gente cremos que ele existe. Agora, algumas perguntas que muitos aí se fazem, né? Em nossa vida. Em Lucas capítulo 5, verso 32, Lucas 5:32, diz assim, ó. Abra aí sua Bíblia em Lucas 5:32, que diz assim: cadê? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que foi que Jesus ele veio fazer nesse mundo? Né? Ele veio apenas salvar, ele veio apenas dar a sua vida, a esse mundo, as pessoas desse mundo. Será que eu e você merece ele ter vindo da vida? Não. Ele veio a esse mundo chamar pecadores. Isso quer dizer que toda a humanidade é pecador. Então, por isso que ele veio chamar os pecadores. Agora, chamar pecador é o quê? Né? Para que ele veio chamar os pecadores? Então, tem que ter alguma coisa, né, para ele ter chamado. Aqui em Romanos, depois de Lucas, aí João, Atos, Romanos 2, verso 4,
Ele diz assim, ó: ou despreza a riqueza da tua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que se conduz ao arrependimento. Então, lá em Lucas diz que Deus veio chamar o justo para alguma coisa. E que coisa é essa? Aí a resposta está em Romanos 2,4, que ele veio nos chamar eu, chamar você ao arrependimento. Arrependimento de quê? Ele veio chamar eu e você para o arrependimento. Agora, arrependimento de quê? Dos nossos pecados. Não é isso? Então, porque vocês somos pecadores, por isso que ele veio nos chamar. Salmos 38, ele diz assim, ó. Abra sua Bíblia aí em Salmos 38, verso 18. Aí diz assim: Confessa a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, entendeu? Primeiro ele veio, Lucas disse que ele veio chamar a mim e a você. Agora para quê? Para arrependimento, que está lá em Romanos 2,4. E aqui em Salmo 38, 18, diz que ele suporta a nossa iniquidade. Então aí, o nosso pecado é que faz separação entre nós e Deus. Por isso que aí ele veio fazer isso. Então, eu tenho fé em Deus, eu preciso me arrepender, confessar, né? Se me arrepender aquilo que eu pequei. E eu preciso mais do que? Confessar. Né? Agora, como é que eu confesso? Para que eu confesso? Porque é importante eu confessar. Em Provérbios 28, diz assim, ó. Provérbios 28. Procura aí na sua Bíblia, Provérbios 28, verso 13, que diz assim: Os que encobrem a sua transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Interessante, né? Ele nos chama ao arrependimento para a gente confessar, não é isso? Para a gente confessar os nossos pecados. E ele diz que aquele que confessa prosperará, e aquele que não confessa jamais prosperará. Você é prosperar na vida, isso é na vida em geral, financeira, na vida espiritual. Se você quer prosperar, então você precisa confessar os seus pecados, porque ninguém irá prosperar na vida se não confessar o pecado. Então vamos ver o que é que diz lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Diz assim, ó. Abra aí sua Bíblia. João, fica lá perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Cadê? Diz assim, cadê tu, João? 1, verso 9, diz assim, ó. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Interessante, né? Se eu e você confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então só ele pode perdoar o meu e o teu pecado, certo? Mais ninguém. E agora o que é que diz? Lá em Isaías. Isaías capítulo 55. 55, deixa eu ver Isaías. Diz assim, ó. 55, verso 7. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então aí, eu e você devemos deixar o nosso pecado, deixar o nosso caminho e voltar para quem? Para Deus. Porque só Ele é fiel e rico em perdoar. Mas ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Mas ninguém pode tirar o nosso fardo de pecador a não ser Deus. Então, você tem fé, você acredita em Deus, eu sei que você acredita, porque senão, talvez aí você, passando por dificuldade, por provações, você só vai buscar Deus. Quando a gente está doente, a gente só vai buscar quem? Deus e mais ninguém. Então, esse foi o estudo de hoje, certo? Fé, arrependimento e confissão. Lembre-se, você só pode receber o perdão do seu pecado se você buscar Deus. Não é só acreditar, precisa buscar, precisa se arrepender e precisa confessar, certo? A fé só não vale, porque a fé sem a obra é morta. Então precisa ter ação, você precisa buscar a Deus e aí
confessar os seus pecados. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Eu vou ler só o último verso aí, para a gente terminar. E aí, Deus ele vai nos abençoar de acordo com o meu querer e buscar Ele e a vontade dele, certo? Em João capítulo 5, ele diz assim, ó. Qual é o objetivo da fé? Qual é o objetivo da sua fé? João capítulo 5, verso 4 diz: esperando que se movesse a água, portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Aqui conta uma história de um paralítico que fazia 38 anos que ele já estava enfermo. E toda vez que ele ia nesse tanque, porque era um tanque que quando ele se jogava ali, o anjo agitava aquela água e as pessoas eram curadas. Mas o fato de ele ser curado não era só porque ele entrar na água, porque ele creu que se ele entrasse ali, Deus iria curar. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, creia que Deus pode curar você, certo? Pela sua fé e pela sua busca constante com Deus, Ele vai lhe perdoar e vai aí sarar a sua ferida. Então, que Deus abençoe, que Deus nos proteja. Qualquer dúvida, poste aí, certo? Comente aí conosco e aí iremos, de acordo com o conhecimento que Deus oferece na sua palavra, responder a sua pergunta, certo? Vamos orar para que Deus assim seja presente na nossa vida. Querido Senhor, agradecemos por Tua bênção, agradecemos por Tua proteção e pelo Teu cuidado conosco. Que de uma forma especial o Senhor seja em nossa vida, que o Senhor possa, Deus, a cada dia ser com a nossa fé e que nós possamos crer que o Senhor realmente está à nossa disposição. Para assim, Deus, nos abençoar e nos fortalecer nos Teus santos caminhos. Abençoa essa pessoa que está aí ouvindo essa mensagem, que ela possa ser transformada a cada dia pelo Espírito Santo. Que nós possamos liberalmente nos dar ao Senhor para ser transformado. Para que assim, aquele grande dia e o Senhor voltar, possamos dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos. E exaltar e se glorificar ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, amém.